Olha, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 termina amanhã. Caso você ainda tenha dúvidas se os dados estão corretos ou mesmo que não tenha todos os documentos, a recomendação é a de cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal. Ou seja, é melhor entregar incompleta e fazer as correções necessárias posteriormente. Para a gente entender quais são os itens que mais geram dúvidas nos contribuintes, nós conversamos agora com o tributarista especializado em imposto de renda, Dalton Dallazen. Doutor Dalton, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, Vitor, boa noite aos espectadores da Jovem Pan, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Doutor, o senhor confirma essa recomendação que eu trouxe aqui no início? O melhor mesmo é entregar do jeito que está, do que perder o prazo? Perfeito. A multa pode chegar até a 20% do imposto eventualmente devido na declaração, limitada a um mínimo de R$ 161. É importante dizer, entretanto, que se você fizer uma declaração, digamos, para cumprir o prazo, para não ter que pagar essa multa, você não pode depois, ao retificar essa declaração, alterar o regime de tributação. Ou seja, se você entregou a sua declaração utilizando-se de todos os limites de dedução, ou seja, a declaração completa, você não pode depois alterar para o chamado desconto simplificado, que te permite uma dedução de 20% dos rendimentos tributáveis, independentemente de comprovação de nenhuma despesa. Doutor, e quais são os erros mais comuns, né? Especialmente agora no fim do prazo, né? O pessoal tenta, justamente como o senhor falou, né? Cumprir o prazo, acaba entregando só para escapar da multa e aí acaba cometendo erros. Quais são os erros mais comuns? O que é que o senhor destacaria? Olha, esquecer alguma informação, não informar todos os dados que constam nos informes bancários, eventualmente não informar alguma reforma no seu imóvel, inclusive nesse caso isso pode te ajudar no futuro para reduzir um imposto sobre ganho de capital. Um outro exemplo que não é raro é esquecer de, por exemplo, declarar um consórcio não contemplado de um veículo, esquecer de declarar uma dívida. Não raro, pessoas integralizam ou abrem empresas e se comprometem a integralizar o capital social num determinado prazo. Esse valor tem que ser declarado como dívida, sob pena de causar uma distorção no seu equilíbrio patrimonial entre um ano e outro. Eu destacaria esses entre os mais comuns. Há vários, né, mas esses eu diria que são os mais comuns aí. O objetivo de todo mundo, né, ou pelo menos o mais satisfatório é quando aparece valor a restituir, né, quando não tem que pagar imposto, mas quando vem dinheiro a ser restituído. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que é que mais pode ajudar o contribuinte na declaração? O que é que pode ajudá-lo a conseguir ampliar o valor da restituição? Bom, como a maioria dos brasileiros recebe rendimentos do trabalho que são tributados na fonte, né, durante o ano existem determinadas deduções que não são permitidas, as quais são permitidas na declaração de ajuste anual. De modo que quanto mais você tiver deduções comprovadas, né, tais como despesas com médico, despesas com educação, eventuais doações a instituições de caridade, isso vai reduzir a sua base tributável e permitir com que a sua restituição seja maior, porque quanto mais você conseguir reduzir a tua base tributável na declaração de ajuste anual, mais você vai aproveitar o imposto que foi retido durante o ano, por antecipação, sobre uma base maior, dado que, repito, durante o ano existem determinadas deduções que não são permitidas. Doutor, e no momento da restituição, o que é que pode ser alterado, o que é que não pode? O senhor falava agora sobre o regime, né, da declaração simples ou completa, né? O restante pode ser retificado ou não? Pode, inclusive o modelo da declaração, por exemplo,
pode haver um equívoco do contribuinte de apresentar uma declaração normal quando ele está se retirando do país, ele tem que fazer uma declaração de saída definitiva. Isso pode ser alterado. Pode ser alterado, inclusive, se você tem imposto a pagar, você pode fazê-lo em até 8 cotas mensais. Digamos que um determinado contribuinte inadvertidamente esqueceu de clicar, de marcar a opção de pagar em mais parcelas e deixou ali uma parcela só. Ele pode retificar para aumentar esse prazo sem problema nenhum. A única restrição, de fato, é a alteração do regime de tributação. Se você fez pela declaração completa, você está preso a ela, e vice-versa. Se fez pela declaração simplificada, também da mesma forma. Dr. Dalton, voltando um pouquinho aqui à questão das restituições, tem algum limite para deduções de saúde, de educação, especialmente dos dependentes, doutor? Saúde não, desde que haja comprovação. Médico, dentista, psicólogo, planos de saúde, né? Não há limite para isso. Há, repito, necessidade de se comprovar, né, com documentos idôneos. No caso da educação, aí sim há um limite, que é de R$ 3.561,50, para ser exato, por dependente, ou se for o próprio declarante que incorreu nessas despesas, também para ele vale essa limitação, esse limite. Explicando que o limite é por pessoa, não é um limite global. Então, se você, por exemplo, tem despesas consigo próprio e mais 2 filhos, você vai poder deduzir até R$ 3.561 de cada um, totalizando lá alguma coisa em torno de R$ 10.500 para despesas com educação. Agora, doutor, queria uma avaliação do senhor, que é um profissional da área, sobre o sistema da Receita Federal, que foi atualizado, né? Sempre costuma ser, né? A cada temporada passa por ajustes, por mudanças. Nesse ano até o layout, né? O design, né? A parte gráfica ali estava bastante diferente em relação à temporada passada. E parece que estava mais simples também por causa da inclusão de dados, né? Parece que o sistema já estava agregando dados mais rapidamente. É isso, doutor? Já tinha uma base maior, mais bem formada. Na declaração que você próprio preenche, tem dados que são trazidos de anos anteriores que facilitam este preenchimento. É importante citar também que existe a opção de o contribuinte fazer a declaração online, ou seja, a declaração pré-preenchida. Mas aí existem algumas limitações para essa hipótese, né? Por exemplo, se a pessoa teve ganho de capital pela venda de um bem durante o ano, ela não pode optar pela declaração pré-preenchida na internet. Se ela teve rendimento isento relativo à atividade rural, ela também não pode fazer isso. Se ela teve algum rendimento oriundo do exterior, ela também não pode fazer isso. Mas você tem razão, o programa trouxe já incorporado dados que ele buscou quando copiou a sua declaração relativa ao exercício de 2022. E isso facilita, sobretudo, quando você, por exemplo, informa um saldo bancário ou uma aplicação financeira, o programa já te direciona para informar os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, atrelados a esse saldo de aplicação financeira ou algo semelhante. Complementaria esse comentário dizendo que o Brasil tem uma das melhores sistemáticas, um dos melhores softwares, né, de preenchimento de declaração, eu diria, do mundo. É muito intuitivo, é fácil de usar.
Há um manual que te explica praticamente tudo e qualquer pessoa que tenha interesse pode fazer o uso do sistema com muita facilidade. A correção da tabela, né, que foi até uma promessa do governo, já foi anunciada, mas ainda não entrou em vigor, né? Ficou para o ano que vem e aí devemos ter a correção. Como é que ficou essa questão, doutor? Então, houve aí uma alteração que tem, como você bem disse, vigência para o futuro, né? Para 2023, ou ano calendário de 2022, exercício de 2023, ou seja, a declaração que temos que entregar agora, o limite mínimo, a obrigatoriedade foi fixada em R$ 28.559. Vale dizer, quem obteve rendimentos tributáveis durante o ano em montante superior a esses R$ 28.500, está obrigado a entregar a declaração. Isso não significa que esse contribuinte vai ter que pagar imposto, porque, como já falamos anteriormente, ele poderá ter deduções que reduzam essa base e ele, muito provavelmente, vai ter uma restituição. Muito bem. Doutor Dalton Dallazen, advogado, tributarista, obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Um grande abraço, boa noite a todos aí. Obrigado, até mais.